Esse episódio é um oferecimento da Journey Insights, uma consultoria especializada em CRM, dados e experiência do cliente. Se você quer uma operação de CRM onde a estratégia e os dados fazem parte central das suas ações, fale com a Journey Insights. Acesse o QR Code aqui no canto da tela ou o link na descrição do vídeo. Fala galera, estamos aqui para mais um episódio da StartEcon. Dessa vez vamos falar sobre o dado como agente de mudança, do produto à estratégia. A gente sabe aí que a indústria ela sempre pensou na escala, em produção, e dessa vez o consumidor começa a assumir o foco, trazendo ali a proximidade, dados e uma mudança no comportamento e também como a indústria toma a decisão. Hoje a gente aqui está com 3 feras para falar, para bater um papo com você em altíssimo nível. Vou começar aqui pelo Aledini, da minha direita. Se apresenta ali para a galera aí, por favor. Boa. Bom, pessoal, sou Alexandre Dini. Hoje eu estou como coordenador de e-commerce ali na Lanvi. É uma empresa de fragrâncias, perfumaria autoral brasileira. Convido vocês a conhecerem depois. Tem aí um histórico já no e-commerce e indústria. Moda, vestuário, bens de consumo, enfim. Estou aqui para agregar com o pessoal aí nesse bate-papo. E com a Mel, do Grupo Boticário, já figurinha carimbada aqui. Segunda vez. Segunda vez? Segunda não, vez, então não. Então, tá começando a carimbar. Tem que ser a terceira e a gente pede Isso, música, aquela... Se apresenta aí, Mel, por favor. Boa, galera. Eu sou a Mel, como o Caio apresentou. Hoje eu tô no Grupo Boticário como executiva de contas. Minha trajetória de e-com aí já tô 5 anos em e-com, passando por algumas cadeiras, olhando marketplace, D2C e agora por player. E aí, os últimos 5 anos antes de vender beleza, eu vendia bens de consumo. Tô aí para compartilhar, bater um papo com essa galera. Seja bem-vinda, Mel. Obrigada. E o Lívio aqui, craque em CRM da Journey Insights. Se apresenta aí, Livião. Obrigado pela apresentação, hein, Caio? Mais um prazer estar aqui com vocês, com esses feras aqui na mesa. Sou um dos sócios fundadores da Journey Insights, uma consultoria ali especialista em CRM e estratégias para o e-commerce. Eu já estou nesse universo aqui há mais de 10 anos, prestei aí consultorias para grandes marcas ao longo desse período, Brasil afora, Pernod Ricard, Sephora, Colgate, Rede Globo, Rap Vida, enfim, vários outros. Eu espero poder aí agregar e ajudar um pouquinho aqui na conversa. Não, com certeza, com essa mesa aqui eu até fiquei meio preocupado aqui com o meu repertório agora, né? Mas vamos lá, vamos começar com as perguntas aí. Eu quero já colocando a Mel para falar. Eita. Você acha que vem aí de uma marca super grande, né? Ambos aqui estamos falando de D2C, né? Mas acho que tem uma transição muito, muito grande quando a indústria começa a vender para o consumidor final. O que é essa transição, Mel? Compartilha um pouquinho aí da sua experiência, o que você já passou em outras passagens. Queremos te ouvir. Boa. A gente aqui, a indústria, ela tem esse movimento e ela nasce de diversas maneiras ali, né? Tem indústria que nasce vendendo direto B2C, vendendo direto pro consumidor, sei lá, via algum canal específico, via um canal farma, alimentar e afins. Hoje eu tô numa esfera onde o canal nasceu da venda direta, né? Então, nasceu ali da revistinha, nasceu da franquia, onde você tem esse contato direto ali com o consumidor. Quando a gente leva isso para o digital, né, de, sei lá, 2019 para cá com mais força, a gente tem um movimento digital que a pandemia trouxe muito mais forte, né? E aí a gente tem essa construção de vender para o consumidor de uma forma diferente, né? É diferente você estar ali no ponto de venda, olhando o produto, lendo a especificação, lendo o modo de uso, e você estar no digital de uma forma diferente, comprando de uma forma diferente. Eu acho que tem N aprendizados, acho que muita coisa a gente vai falar aqui, de como que a gente leva isso para o digital, como que a gente converte esse consumidor que está ali no físico hoje, como que a gente leva esse cara para o digital para vender melhor e de uma forma mais eficiente. Boa, boa, boa. E você, Ale? Você também vem aí de 2 experiências de D2C. O que muda ali quando você sai de um varejista tradicional, que eu acho que você tem essa bagagem também, e fala, cara, indústria, direto consumidor. Como que é essa transformação aí, cara? Cara, na minha experiência, o que mudou bastante, assim, e que eu aprendi ali na época, né? Então, para curiosidade da galera, eu e a Mel, a gente trabalhou junto na indústria, tá? Então, para mim foi a questão do sell-in e do sell-out, né? No sentido de a indústria, antes da pandemia, vou colocar assim,
era muito focada só no sell-in. O importante era colocar o produto na gôndola e aquele abraço. Mas depois da pandemia, como ela teve que aprender a vender direto, em muitos dos casos, né, com o D2C, etc., ela começou a ter esse olhar para o sellout e entender que se ela vender melhor no sellout, ela vende melhor no sell-in. E aí que o e-commerce e até o tema do podcast, por exemplo, os dados, vêm com muita importância. Porque daí você começa a entender o comportamento do usuário final, do comprador lá na ponta da gôndola, para converter isso em ações de trade marketing ou até do próprio sell-in. Ah, Caio, você compra o produto X hoje, mas usualmente aqui no digital quem compra X também compra Y. Eu vejo que você não compra Y. Por que você não coloca Y na sua gôndola também? Então tem, da minha percepção, assim, muito esse movimento de a indústria aprender com os dados da ponta ali do consumidor final para converter isso no próprio sell-in, que é onde gira o volume para eles, né? Que é a consequência, né? O sellout é o que a gente precisa trabalhar. Como que você vai vender? Como que você melhora essa venda na ponta? O sell-in é só a consequência. O cara vai repor. E a indústria muitas vezes tinha exatamente isso que o Ale falou assim, cara, vamos entubar produto. Como esse cara vai fazer para vender na ponta? Pô, depois muita indústria colocava um caminhão de dinheiro na ponta para fazer o cara queimar o negócio, em vez de ter essa construção de marca, em vez de falar assim, pô, como que eu vendo melhor e o que o cara vai repor é só uma consequência. E aí acho que os dados, eles ajudam exatamente muito nisso. Pô, como que eu trabalho melhor essa categoria? E isso vale tanto pro digital como pro físico. Mas aí eu queria, antes de até passar aqui pro livro, que eu acho que você tem uma história legal ali de um case que você comentou comigo, né? É papel da indústria fazer esse cara desovar? Como é que você falou ali do rebate, né? Que é pago? Sim. Total. Hoje, obviamente, o cliente, ele é o responsável pela venda, né? Principalmente hoje que eu estou numa cadeira de por player, hoje, se eu vendo para uma Amazon, para um Mercado Livre, obviamente, ele tem que vender. Só que eu sou a indústria, é uma operação casada. Se o meu intuito é gerar sell-in, eu preciso fomentar o sellout. Eu preciso que esse cara venda na ponta. E aí, como que eu faço? Obviamente, as plataformas hoje têm N ferramentas, e aí a Lê acho que pode trazer mais exemplos do D2C, e eu posso trazer aqui de por player, mas, pô, como que eu faço isso? Hoje eu amarro com uma visibilidade, eu amarro com um CRM, dentro hoje do mundo de beleza que eu tô, você amarra com afiliadas, você tem N caminhos para fomentar o sellout, muitas vezes até sem colocar grana. Você tem várias outras formas mais criativas. Pô, solta um CRM e eu vou casar com aquela rebaixa. Então, você junta ali o dinheiro que você tem para usar para fomentar essa venda, junto com uma visibilidade potencializando esse sellout. O sell-in, ele é a consequência disso. O cara vendeu na ponta, ele viu que a sua marca surfa bem, o sell-in, ele vai acontecer. É natural. E eu acho que antes não tinha isso. Quando a gente olha para as empresas as indústrias mais tradicionais, a gente tinha muito acho que esse empurramento mesmo de sell-in, essa força de sell-in do tipo, qual que é o intuito da indústria? Aí. Vender. Vender para quem? Para o cliente não é. A gente precisa vender para o consumidor final, para esse cliente comprar da gente depois. Então, o sell-in, ele é a consequência. Se a gente olhar para o sell-in sem olhar para o sellout, você vai ter uma operação super travada no final. Muito bom. E você, Livião, você que vê várias operações, até contou o case da Pernod ali, que faz muito sentido, talvez, essa discussão. Qual que é a sua opinião sobre essa discussão aqui, cara? Cara, acho que primeiro... queria dizer que eu concordo muito com os dois pontos e até entrando ali num outro case que eu participei com a Colgate, que era na estrutura de CRM, de entendimento do consumidor final, processo de pesquisa, justamente para entender esse tipo de produto casado que daria para fazer e aí depois passar um treinamento para o time de vendas e uma conversa via CRM também com os seus clientes de como organizar o mix de produto da Colgate, do grupo Colgate dentro das lojas, né? Então, esse é um processo que é importantíssimo para que, de fato, o sell-in, como eles comentaram muito bem ali, acelerasse. Mas eu acho que vem até um ponto anterior para essa questão, tanto da Pernod que eu comentei, posso comentar de novo, mas o da Colgate também foi o entendimento da indústria de que as coisas giram mais rápido, né? Então, é um entendimento de troca de informação muito maior e você precisa de uma flexibilidade, principalmente comercial, grande. Porque você tem que estar disposto a testar com frequência produto, preço, kit, o sortimento, vamos mudar. Então, todos esses processos eles têm que ser muito mais ágeis do que normalmente estavam acostumados a se ter ali para poder enxergar resultado
seja ele positivo ou negativo, tirar algum insight dali e tomar uma ação, um ajuste de rota. Eu tenho uma dúvida que a gente está falando muito de estocar ainda o Sim, canal sim. ali, né? E fazer isso aí. Mas e de fato quando, cara, você começa a pular essa cadeia, né? Você vai direto, né? Você vai ter o acesso do cara que comprou X produto que antes você não via. Você não sabia quem que era o CPF. Sim. Agora você sabe. Pô, pra mim, eu imagino, eu nunca tive acesso a isso. Agora eu tenho. Só via pesquisa, né? Igual a gente falou lá, eu tenho que fazer uma mirabolância estratégica para chegar a entendimento do que ele consome, como, quando, porquê, né? E, cara, como é que é isso? Como é que é, Mel? Esse choque de você começar a receber... imagino que vocês vendiam um produto super de giro ali, de consumo. Como que é isso, cara? Eu acho que assim, a gente ter a leitura desses dados é ótimo. Quanto mais dados, melhor. Porque é isso. Pô, se eu preciso... Acho que levando para o universo que a gente estava. A gente vendia basicamente o quê? Vou trazer a experiência que eu e o Ale tinha, porque aí eu acho que a gente vai complementando. A gente vendia fralda, papel higiênico, lenço umedecido. Era isso que a gente vendia. Pô, quem que é o público? Quem que é o seu shopper ali daquele cara? E aí, a gente tem shoppers diferentes para determinados canais. Então, a gente tem lá, quais são os canais mais tradicionais da indústria, né? Aí, obviamente, vai depender do produto, mas levando para esse cenário de fralda e papel. A gente tem um alimentar muito forte, que é onde a pessoa vai fazer a sua compra, comprar seu abastecimento ali de papel higiênico e fralda. A gente tem o farma muito forte para fralda. A gente tem o e-commerce, que aí o e-commerce na indústria de papel, ele começou ali 2019/2020, né, Ale? Uhum. E aí você vê um hábito diferente. Fala, pô, como que eu vou vender um produto que tem um ticket médio muito baixo e eu vou vender esse cara no online? Eu acho que aqui tem um ponto de você entender os papéis do canal. Então, o que acontecia lá na época? Obviamente, a gente precisava, que aí acho que ligando a sua pergunta, a gente precisava entender os dados. Quem é que compra? Pô, é a mãe que compra fralda pro filho? Ou é o pai que faz o abastecimento da casa e ele vai lá e compra? Quando a gente olha esses dados, a gente consegue tomar algumas decisões. Pô, quem é que eu preciso impactar? Como que eu preciso impactar essa pessoa? Esse produto é um produto que está muito casado com oferta ou não? É um produto que a pessoa compra, sei lá, por volume, ela tem muito aquela coisa do compre e ganhe, ou ele vai num progressivo, quanto mais ele compra, mais desconto ele tem. Eu acho que os dados nos ajudam a tomar essa decisão para você saber, pô, qual que é o calendário que eu vou desenhar para o próximo mês? O que eu tenho? Quais são as campanhas que eu vou desenhar? A gente só consegue fazer isso de uma forma... Obviamente, tem o teste, né? Você vai testando e vai vendo ali, acertando. Mas, muitas vezes, a gente já tem esse dado dentro de casa. A gente sabe quem... Você começar a analisar quem é o shopper, qual que é o canal que eu quero atacar, por onde eu quero vender isso, você já começa com essa construção para ter um calendário mais assertivo. Eu acho que um ponto legal, eu e o Ale, a gente trabalhava em lojas diferentes. Então, eu cuidava... Tinha o mesmo nome. E aí, eu cuidava... Era maravilhoso. Eu cuidava da parte que era B2B e o Ale do B2C. Cara, a gente batia tanta cabeça. Vocês ficavam naquela briga de conflito de canal? Você tá dando desconto? Não, eu não acho nem que tinha esse conflito de canal. Era muito mais conflito do shopper saber... Onde? Aonde ele comprava. O porquê que ele comprava em uma, o porquê que ele comprava na outra. Eu acho que não tinham mensagens tão claras para virar e falar assim, pô, se você vai revender esse produto, você precisa comprar aqui no B2B. Se você vai usar para consumo próprio, aí você precisa comprar aqui no B2C. Eu acho que não tinha essa mensagem clara. E aí eu acho que um ponto que a gente trabalhou e deu muito certo foi isso. A gente olhava os dados. Então a gente falou, Ale, como que a gente faz para separar essa galera que já tá dentro de casa? O Ale puxou uma base, vamos olhar quem compra com CNPJ, onde é o B2C. Cara, esse cara não é pra estar comprando aqui. Ele tava comprando no B2C. Exatamente. É pra eu trazer esse cara pro B2B. Como que eu vou trazer? Eu tenho que ter uma comunicação clara. Então, sei lá, vou soltar um CRM direcionando ele pra cá com cupom de desconto, mostrando pra ele que aqui é o canal onde ele precisa comprar. Então, muitas vezes, isso a gente já tem o dado. A gente só precisa entender como fazer isso. E acho que era muito do que a gente fazia lá, né, Ale? Assim, pra ter essa distinção. E só complementando, acho que tem muita questão do, olhando para CRM, ele vai saber até melhor do que eu, provavelmente, mas também tem a questão do quando, né? Que é a questão da frequência, recência, o famoso RFM, etc. Que a gente, na nossa época que estava lá, começou a olhar para isso, justamente porque era bens de consumo de recorrência. Sim. De quanto em quanto tempo o papel higiênico é comprado? Se o cara compra 24 rolos, ele demora quanto tempo para comprar? E 12, e 4, se é folha dupla, tripla, enfim. Tinha todo esse universo que a gente começou a explorar na época lá,
para trazer essa comunicação de forma assertiva, né? Porque, na verdade, é uma antecipação de demanda. Porque você não vai falar com o cara que acabou o papel higiênico depois que acabou, entendeu? Exato. Você tem que falar com o cara antes. Então, cara, eu sei que seu papel higiênico que você comprou tá para acabar, que tal você vir aqui e comprar de novo? Muito simplista falando, né? Então, a gente começou a usar essas estratégias lá e começou a ter efeito, né? Porque é justamente isso, você antecipa a demanda, você entende o momento da jornada, da compra, se tá no momento certo, se não tá. Não adianta você ficar torto e direito disparando um monte de coisa. Mesmo que seja oferta, por mais que às vezes seja num preço muito bom, o cara tá com cheio de papel higiênico em casa, por exemplo. Por que ele vai comprar mais? Não é um produto para ele que faça sentido ter, até porque ocupa um volume muito grande, né? A gente tinha, esse era um desafio que a gente tinha muito grande também lá, que era o desafio logístico. Porque pensa, para eu mandar pelo e-commerce um papel higiênico, é um negócio dessa lapa aqui. E ele pesa o quê? Pesa menos que essa caneca. Então era bizarro, assim. Era um dos desafios que nós tínhamos, mas quando a gente começou a juntar as estratégias, fazer essa separação de base, etc., porque às vezes a gente fazia CRM no começo que não tinha separação de base, putz, não tá dando certo. Mas por quê? Porque parte da minha base era B2B, pro cara, tipo, tanto você faz. mandando e-mail. Não, tinha um case muito legal que o Olívio deve estar tremendo aqui agora. Não, a gente otimizou muita coisa quando a gente começou a olhar de fato para CRM. Eu lembro que tinha uma coisa assim, como que... Não sei, você é pai, Caio? Não. Não é pai ainda. Quando pai a gente... de pet. Pai de pet, não. Vocês não vendiam uns tapetinhos na época de... Não tinha. Mas, por exemplo, como que a mãe compra fralda? Eu só fui saber disso porque eu trabalhei em indústria de fralda. Então, quando eu fui começar a comprar pra minha filha, eu já fazia conta. Mas pra mim, antes de estar nesse universo, pra mim era a pessoa olhava o pacote. E não, é a conta da tira. E eu falava, o que é tira? A unidade da fralda. Quando a gente começou a entender isso, a gente começou a mudar a imagem do produto lá. A gente fazia campanha, a gente colocava o preço Disclaimer. que ia sair da tira. Ao invés de falar, o pacote de fralda, X reais. Não, o pacote de fralda, X por tira. Exato. X por tira, Isso mudava o jogo bizarramente. A mãe olhava lá, tira, tipo, desculpa, é o... Não, é a unidade da fralda. fralda. É a unidade da fralda, a gente chama de tira. Então, assim, isso era um negócio que eu falava, cara, não vai mudar. E a gente ficou nisso, assim, por quê? A gente pegou também bench de como que a galera fazia no físico, como que era essa compra no físico e como que a gente trazia isso pro online. Quando a gente fez isso, cara, muda muito a chave. Porque aí a mãe já bate o olho e fala assim, caramba, tá saindo... Porque tem uma média, né, do tipo, se eu compro mais ou menos essa marca, se a tira tá abaixo de R$1, tá muito bom o preço. Então, você pode olhar e vai garantir que aquilo ali é uma oferta. Então, são pequenas coisas que a gente vai, obviamente, fazendo esse bench com a galera de outros canais, mas muito observando os dados. Quando a gente muda isso, você joga isso numa campanha, converte isso no CRM, cara, muda muito o jogo. Você tá entregando ali de fato. A pessoa não precisa fazer a conta. O pacote tem 24 unidades. Quanto que vai sair cada... Que é a conta que a mãe faz, que é o que o shopper faz. Cara, muda muito o jogo. E a gente só ficou sabendo disso quando a gente começa a analisar os dados. Começa a analisar quando a gente começa a rodar a indústria, conversar com outros canais, que a gente começa a pegar esse tipo de informação. Cara, muito bacana isso, porque na verdade tem um caso muito parecido, inclusive, de comunicação na Pernod, né? Que eu comentei em off ali com o Caio, eu trabalhei com a Pernod num processo de utilizar o CRM para colher dados para eles utilizarem no varejo. Né? Então, basicamente, eles fizeram primeiro uma pesquisa gigantesca, veio lá o resultado da pesquisa, 300 páginas para a gente dar uma lida. Saiu ali uma série de perfis que não eram excludentes entre si, eram perfis de comportamento específicos. E aí a gente meio que condensou as perguntas da pesquisa, agrupando elas ali no que fazia sentido e começou a trazer isso para o CRM. Começamos a criar os perfis do público digital, trazia uma gamificação para cada... que eram muitas perguntas, esse cara não ia ficar respondendo, ele ia passar uma hora respondendo, então isso era feito de forma cadenciada, a gente colhia essas informações, entendia como ele acabava comprando ali no digital os produtos, então tinha os caras que acabavam comprando a cada 2 meses um whisky, porque gostava, porque ele era um apreciador, mas ao mesmo tempo ele era o cara do churrasco, que fala, eu consumo cerveja, mas quando eu consumo com 4, 5 pessoas. Eu consumo ali com uma galera. Legal, como que a gente divide essas formas? E aí tem o público que consome vários outros tipos de bebida e consumia cerveja também, e aí para ele importava mais com a qualidade da cerveja do que qualquer outra coisa, e aí quem comprava só cerveja ia olhar justamente o preço do litro. Ele não ia olhar o preço do pack, da quantidade ali que a gente acabava vendendo, mas doido, era o né? preço do litro de fato. Preço do litro. Porque ele acaba olhando, porque ele vai olhar assim, normalmente no mercado ele também faz isso. Ele olha ali, tem um pack de 24 latas.
putz, aqui tá, sei lá, X reais, tá 4 e pouco aqui a lata, ou tá X reais, 20 e poucos reais um litro ali. Quando ele olha no Zé Delivery hoje, né, que já é um comportamento que já existe, ele vai olhar justamente quanto é que tá o custo do litro da mesma cerveja lá, ou no iFood, ou em algum outro comportamento. Então, são formas de... que é exatamente isso que a Mel comentou, que é de entender o público, o momento em que ele faz a compra, né? O que acaba fazendo ali a tomada de decisão dele e como comunicar. Cara, muito bom, né? E nessa linha até vem a próxima pergunta, né? Até continuo aqui, cara. Essa proximidade traz insights como esse que vão influenciar na como eu vendo, se o meu produto tá com a tira, um puta exemplo muito legal, cara. Não. Mas para você, Livião, isso de fato ele tem que impactar, tem que ser uma regra para a indústria, puta, precisa impactar essas decisões, descer a campo, os dados, ou não, né? O que você deixa de recomendação para a turma que tá ouvindo aí, cara? Que eu vi que isso é parte da frustração de muita gente, né? De fato, você não ouvir, cara. Você tá vendendo produto, tá vendendo, tá dando tudo certo. Mas tem sempre um declínio ali que vai acontecer, né? Cara, é preciso criar proximidade com o consumidor. Sim, esse é um ponto, um fato, assim. Bem, vocês ali que trabalhando na indústria talvez tenham até a melhor visão do que eu, mas enquanto prestador de serviço, encontrar cliente, você encontra muito cliente que não tem, né? Muitas vezes aquilo que a gente conversou também, a própria empresa não tem essa cultura de fomentar essa proximidade, etc e tal. Você encontra um monte de gente que está trabalhando de forma míope, né? Eles não têm... Eles têm crenças que muitas das vezes, pelo conhecimento longo prazo ali, muita gente na indústria está na mesma empresa há muito tempo, etc. Sim. Tem pontos muito importantes, relevantes, principalmente quando a gente está consultoria entrando, beber dessa fonte, entender histórico, etc. É importantíssimo, mas que morre com essas crenças consigo mesmo. E ter essa proximidade é ser contrariado a todo momento, né? Ou a quase todo momento de perceber que são, enfim, que muitas das coisas que você acredita, por vezes, por um período pode ser verdade, mas depois daqui 3, 4 meses, o próprio cliente vai te dizer que é totalmente contrário, ou que a rota mudou de fato. Cara, mas aí tem uma provocação aqui, cultura da empresa, né, cara? Eu ia falar isso, exatamente isso. Vou deixar, eu vi que todo mundo balançou a cabeça enquanto o Livio falava. Que conta, Mel, começa pra gente. Não, é que assim, gente, o cliente, se ele não tá no centro de tudo, tem alguma coisa errada. Não vai. Acho que tem um ponto, eu acho muito legal, eu sigo o João Adib e eu acho que ele vem trazendo essa provocação nas redes sociais, que eu acho muito bacana, e hoje você ainda tem indústria que não tem isso, tá? Todo mundo tem que olhar para vendas. E aí, quando todo mundo está olhando para a área de vendas, então eu estou falando do seu financeiro está olhando para vendas, logística está olhando para vendas. Por quê? Porque é ali aonde está concentrado o centro do seu cliente. Por quê? O executivo, o vendedor, o promotor, ele está lá na ponta entendendo o que o cliente quer. Ele sabe o hábito de compra desse cara. Como ele compra, por que ele compra, quando ele compra. Se a gente não observa isso, cara, você tá aí de duas uma, né? Você tem um produto muito bom e organicamente ele vende lindamente em qualquer canal. Mas é lindo, que é o sonho, né? Coca-Cola, né? É a Coca-Cola, exatamente. Ela se vende sozinha, né? Deus me livre aqui, alguém bater em mim e falar assim, vende sozinha, não. Assim, é aquela coisa. Pessoal é a Coca-Cola, é o pessoal comentando. Vem fazer meu trabalho. Mas assim, é um produto que é a Coca-Cola. Pô, já foi construída a marca, tá lá. Se você gosta, você vai e compra, independente do canal, enfim. Mas quando não é, ou quando é um produto com uma menor relevância, enfim, ainda assim você precisa ouvir, gente. A gente precisa ouvir o consumidor. A gente precisa estar olhando o ponto de venda. Pô, senta lá com a sua promotoria, o cara que olha lá a sua ponta. O que ele está olhando lá na ponta? Ou quando a gente traz isso para o digital. Acho que um case muito legal, quando eu trago para o meu universo de beleza, hoje eu vendo produto de beleza. Aí, como que eu compro uma base hoje dentro do online? Pô, você vai no físico, você chega lá, testa seu tom no lugar certo e aí você decide qual tom você vai levar e muitas vezes você ainda acaba errando ali. Como que você compra no online? De duas uma, ou você tem lá
Você sabe qual que é o tom que você compra só a reposição, mas você não experimenta nada. Pô, hoje tem um monte de coisa que você já olha, hoje você entra nos sites lá, você vai de cara limpa, numa luz boa, e você testa a base dentro do seu rosto. Isso só foi criado ouvindo o consumidor, entendendo o hábito de compra. Como que é que a consumidora compra a base no offline, no físico? Pô, ela vai lá e ela experimenta na pele em tal lugar. Como que a gente traz isso para o online? Então, eu acho que o online, ele vem... O digital, ele vem até disso, assim, de ouvir de outros canais. Acho que a gente fazia muito disso, né, Ale? Assim, de... Pô, qual que é o nosso principal canal? É o alimentar e o farma. O que os caras estão fazendo lá na ponta? A gente tinha um negócio que era muito legal. Às vezes a gente odiava, mas era muito legal no final das contas. Como que era o nome? Direto ao ponto. Era animal, assim. A gente odiava. Por quê? Porque era um dia que a gente tinha que parar tudo que a gente estava fazendo para poder ir a campo. Então, eles separavam a galera, todos os executivos de todos os canais, e aí eu tava com alguém de farma, com alguém de alimentar, e a gente ia num cliente para abastecer gôndola, fazer papel de promotor. Fazer o papel do promotor. Cara, era chato? Porra, a gente tinha um monte de coisa para fazer, eu olhava e falava, caraca, velho, e a gente vai ter que ir pro direto. Ok, mas no final das contas, cara, isso é animal. Porque a gente vai lá viver o que esse cara tá fazendo. Quantas vezes a gente já tirou insight de virar e falar assim, caramba, Ale, se a gente levar isso pro site, de uma outra forma, obviamente, como que a gente adapta isso? Cara, era muito legal, a gente tirava muita coisa legal. Então, assim, o cliente, ele tem que estar no centro, e a indústria, ela precisa estar olhando para a área de vendas, que é onde você vai ter todos esses insights ali de construção de como, quando e onde vender. Eu vejo ali esse tema de cultura, né? Pra mim, sendo um fator decisivo pro projeto de e-commerce não dar certo. Quando você pega já vivi isso. Já viveu? Opa! Cara, conta então. Compartilha com a gente sua frustração, que eu sei que Caraca. Não era indústria, era uma distribuidora na época que eu trabalhei de tecnologia. E eu cheguei lá para assumir a posição de coordenador de e-commerce. E aí lá o projeto nasceu B2B, né? VTEX e etc. E o que não deu certo lá? Justamente a cultura. Por quê? Lá, como que funcionava? Tinham vou chamar aqui de key accounts. O Caio cuida de uma marca, a Mel de outra, ele de outra, o Ale de outra, não sei o quê. E esses caras, eles tinham um contato direto com as marcas e eles detinham todas as informações. Pergunta se esses caras passavam o básico de cadastro de produtos pra gente no e-commerce. Nada. 0. Sabe por quê? Porque pra eles a gente ia roubar a venda deles. Nossa, isso é o raiz. clássico, né? Beleza. Esse é clássico. Esse é clássico. Esse foi o tema mais debatido nessa série. Isso é muito clássico. Não, esse é clássico. O que a gente fez? Beleza. Então, assim, tudo que sair de vendas do e-commerce, 100% da comissão vai ser igual como se você tivesse vendido normalmente na sua carteira. Adiantou? 0. Não mudou nada. Caraca. Caramba. E aí, assim, no fim eu não fiquei nessa posição justamente porque eu vi que ali era um problema cultural, não ia ser eu que ia resolver aquilo. Então, foi aí que eu fui parar na Softs na época, na indústria depois. Mas essa questão da cultura, qual que é o ponto, né? O ponto de inflexão é você conseguir mostrar valor, seja indústria, distribuidor e etc., de como que o digital agrega no negócio no dia a dia efetivo do cara. Porque se o cara ele é um promotor, um representante, um vendedor, um chão de fábrica, qualquer coisa que seja, se ele não entender efetivamente o que aquilo pode mexer o ponteiro para ele aquilo não tem valor. Se não tem valor, para ele não interessa. Então, eu acho que essa tradução hoje que é o maior desafio cultural que as empresas têm na parte de dados. Porque assim, se você emite nota fiscal, você tem um dado. Se você tem dados, você tem base. Se você tem base, você tem comportamento. Só que como que eu traduzo isso na ponta para efetivamente aquilo virar um plano de ação, um plano estratégico de execução que vai trazer um resultado mensurável que vai ajudar em alguma frente do negócio. Esse que é o desafio para mim, sabe? Tem que ter letramento, gente. Isso é um ponto que eu bato muito na tecla em todas as indústrias que eu passei. O cara que vende pro alimentar, ele tem que estar ciente o porquê que o e-commerce existe. E aí, qual for a estratégia do e-commerce, tá? Tem uns que vai ser mais um canal de vendas, mas tem um que é para construção de marca, para experimentação. Então, os outros executivos, os outros canais da indústria, eles precisam estar vendidos e entender o porquê. E esse letramento, eu já enfrentei em várias indústrias que eu já passei, assim. É muito importante. Até porque, quando a gente olha esses canais que são nativos do físico, assim, hoje todo mundo tá no online. Hoje, antes você via uma raia, né? É raro você não ter um cara. Você tem um Pão de Açúcar que tá lá dentro do app, tá dentro do iFood, você tem um monte de mecânica, você tem que é um cara que é nativo do físico, você tem hoje uma raia
nadando de braçada dentro do e-com, fazendo um trabalho muito legal. Se esse cara é o executivo do sempre fiz assim, é assim que eu faço, eu sou bom aqui, e ele não tá olhando pro digital, ele tá perdendo uma porta. Então, assim, tem porta no digital que é muito mais... tem cliente que tem... A gente fala de porta lá, né? Então, pô, a Raia tem, sei lá, quantas milhões de portas espalhadas no Brasil. Pô, o tamanho que é o e-commerce chega a quase 20% das vendas do total. Por que que esse executivo não tá olhando para o e-commerce? Hoje, a gente precisa fazer esse letramento com essa galera para eles serem executivos híbridos. Ele tá olhando para o físico, mas ele também entender que existe uma estratégia digital por trás. E hoje você pode pegar que a gente pode listar os 10 maiores players, descer aqui para uma lista de, sei lá, 30 players. Todo mundo tem um digital. Todo mundo tem. Pode ser caquético o site lá, aquela coisa que só existe para... Eu tenho um site, mas ele tá vendendo por lá. Mas normalmente esse é o cara que ele não olha de forma estratégica. Não, e eu vou falar que 90% ele não olha hoje. Eu já bati com muito, fiz rota com muito executivo que hoje ele não faz ideia de como que ele faz online, porque ele nasceu do físico. Nasceu do físico. Ele nasceu atuando lá, trabalhando com a promotoria. Ele não sabe entender que a ponta de gôndola é a mesma coisa que ele negociar um banner dentro do site. Ele precisa desse letramento. Precisa desse letramento. E uma coisa, né? A gente fala muito também agora pro consumidor no centro, né, Olívio? E essa é a questão, né? Onde o consumidor quer comprar, não onde eu quero vender mais. Exatamente. Exatamente. Você que pega aí várias consultorias, pega clientes de vários portos, até as marcas Colgate, etc. E você passa por essa situação também como consultor, de tentar ter que justificar, ou você já chega com a empresa um pouco mais preparada ali no... Quem dera. Não tem, né? Queria, né? Talvez não existisse você se chegasse e tivesse tudo pronto, né? É sempre um desafio, né, cara? É sempre um desafio. E você entra em conflito com diversas áreas. Aí você começa... ter a politicagem da pessoa que lá dentro é um pouco mais aberta e quis te contratar para trazer, para tentar mudar e ajudar, né, como um braço mesmo a mostrar como esse projeto faz sentido. E você vai bater na politicagem de outra frente que, pô, não te conheço, a pessoa que te trouxe aqui, eu não compro as ideias dela, você vai dar um puta trabalho, você vai roubar o meu resultado. Então, assim, há esse conflito como um todo, que aí a gente volta pro ponto da cultura, né? Assim, mas é humildade operacional, né? Que precisa. E tem que ser um top-down, não tem jeito. Né? Tem que vir o exemplo tem que vir de cima. Exatamente. Infelizmente. Eu passei por situações recentes, assim, de, cara, eu tá numa sala de reunião com 5 áreas diferentes, vendendo um projeto. E, cara, eu soltei o canal e-com acabou de rodar uma promoção de X%. Na hora, você vê o clima na mesa. Como assim? Você me avisou? Na hora, cara. E aí aquela coisa, se não tá vindo, né, essa cultura igual vocês estão passando agora, provavelmente, tem que enraizar, é um canal estratégico. Às vezes até a gente discutiu em outros episódios da série, de, beleza, o e-commerce tá com um preço maior, mas ele tá dando uma experiência melhor, com frete. Sei lá. Mas é porque aí depende do... Por isso que eu falo assim, é importante você entender qual que é o papel do e-commerce. Tem indústrias que o papel do e-commerce não vai ser de construção de marca. Ele vai ser mais um canal de vendas. Porque aí você tem as suas vertentes dentro de e-com, né? Aonde eu e o Ale a gente estava e onde a maioria das indústrias está você ataca todas as frentes. Você tem o seu site próprio, você tem sua operação de marketplace e você tem o por player. Você vai entender a estratégia de cada um. Então, não adianta, que eu vou vender na Amazon porque eu quero vender o quê? Eu quero vender volume. Os caras são maravilhosos para isso. Eu vou vender dentro, sei lá, um pharma. Por quê? Porque eu preciso estar lá, porque ele é estratégico para mim. Eu vou vender, sei lá, eu vou trazer o exemplo de onde eu tô hoje, que eu tenho lá os especializados em beleza, que talvez para outro tipo de produto não seja, mas porque para mim é importante. Esse cara vai me trazer volume? Talvez não, mas esse cara vai me trazer construção de marca. É aonde num lugar... Exato. A gente precisa entender o papel do e-com. E é isso que eu tô falando. Talvez tenha uma indústria, acho que isso a gente batia muito, né, Ale? Assim, do tipo, cara, se a gente tá querendo volume e construção de marca, e aqui o meu preço é maior do que todos os outros canais, assim, de verdade não vai rodar. A conta para receita não vai fechar. Não vai fechar. E aí a gente precisa entender. Exato. E aí, muitas vezes, o que eu sinto é que a liderança não está tão vendida a isso. Precisa ser claro qual que é a estratégia, qual que é o papel do e-commerce. Eu quero que tenha volume.
Então, peraí, vamos fazer uma estratégia, vamos olhar portfólio, talvez o portfólio que esteja no e-com, qual que é o mix que a gente vai pro e-com, qual que é o mix que a gente vai para outro canal? Ok, aí seja o caminho. Ah, não é, eu quero vender volume, eu quero fazer construção de marca. Aí tudo bem, aí você pode ter um preço mais alto e aí você vai focar, sei lá, experimentação. E etc. Então você tem alguns caminhos. Tem uma pegada muito forte de experiência envolvida, né? Não, total. E assim, da época que nós trabalhamos juntos lá também, o que era nítido assim, e deve acontecer ainda em N outras indústrias. O vendedor, no caso, ele atendia o varejista X. É isso. E aí o varejista X, para ele, era o cara que ele ia lá fazer reunião, lá, tal, via o produto na gôndola, não sei o quê. Só que eles não se atentavam que esse cara de 100% da compra dele, sei lá, 40% ele vendia no online. É isso. E o cara não se preocupava com esses 40%, ele se preocupava com o que estava na gôndola. Só que no fim do dia, você falou muito bem, porque eu até ia comentar exatamente a mesma coisa. Quem decide onde, quando, como, porquê, preço é o cliente. Tem hora que eu vou no supermercado para fazer as compras de mês, mas no meio do caminho a gente odeia ir no mercado lá em casa, eu peço um DAC, um iFood, um Rappi. Ah, eu só preciso de uma Coca-Cola, de um negócio rápido, não sei. Eu não vou até pegar o carro, ir no mercado, não sei o quê. Pago um pouco mais caro, mas recebo em casa, resolvo o meu problema agora. Comodidade, e acabou. né? Comodidade, total. Então, tem muito disso, né? E hoje, como você falou, a gente, tal qual a Mel, a gente vende quase que uma experiência, né? Porque eu vendo perfumação. Como é que eu vendo perfumação no e-commerce, né? Ele tem que fazer complexo. experimentação. Aí você tem toda a estratégia de... tem experimentação, tem toda uma questão de família olfativa, pirâmide olfativa, se é cítrico, se é amadeirado, se é não sei o quê. É mais difícil ainda. É mais difícil ainda, entendeu? Porque são atributos intangíveis no e-commerce. Você não consegue olhar pra foto e falar assim, porque o vidro tá me parecendo que ele é mais amadeirado. Tipo, não, cara, você tem que estar na descrição. Tem toda uma estratégia de marketing muito bem feita, muito forte atrás disso também, para justamente o cara já chegar ali numa página de produto mais preparado para entender o que está sendo vendido, enfim. Então tem todas essas questões. Não é simples, né? Não é só, cara, recebi o dado, agora eu tô vendendo, continua, Isso. né? Cara, Olívio, muda, né? Esse acesso aos dados, ele muda a forma de desenvolver produto, marketing? Como que é na sua visão? O relacionamento também com o cliente? Claro, com certeza, ele muda. Muda de uma série de formas, né? E a gente vai pensar de dados, né? Muitas vezes acaba pensando em dado como dado só estritamente de compra, né? Mas você recebe outros dados além dos comportamentos, né? De compra em si. Dado de devolução de produto, né? O que isso quer dizer? Quando você tem um produto que vende muito e tem um alto nível de devolução, você vai tirar alguma informação disso porque você tem algum feedback dos clientes, né? Você vai ter parte de visão de produto que, tem muito abandono na página de produto. Óbvio que pode vir um insight de CX, mas muitas das vezes pode ser um problema de descrição. Por exemplo, um produto super complexo como o Ale vende. Se não tiver uma descrição boa, ele não vende. Então, esse tipo de dado, vai impactar no produto, seja na hora de você construir o produto em si, né? Acho que e como você comercializa esse produto, seja a nível de embalagem, etc., como você exibe as imagens e tudo mais, e principalmente no processo de marketing, né? Acho que o Ale tem um baita exemplo aí, no caso, né? De como ele precisa educar para poder fazer o processo de venda dele ser bem sucedido, né? Então, eu imagino que sim. Além, óbvio, dos dados mais corriqueiros, que eu acho que já tem um pouco mais de adesão ali, né, no dia a dia e acredito que a maioria das pessoas já acaba utilizando, que são os dados de comportamento de compra, best next offer, prefere comprar por tal meio de pagamento, tal quantidade de prazo de frete acaba impactando na conversão, né? Enfim, mas assim... Aí é quando o cara já tá muito avançado. Desse nível é super... Ele já passou pelo básico de tudo que a gente tá falando, ele já convenceu a indústria, ele vai falar, peraí, entendemos que aqui é um bom canal... Entendeu? Mas assim, acho que pode impactar de N formas, mas com certeza. Mas é igual vocês falaram, tanto para lançamento quanto para descontinuidade de produto. Sim. Você observa o dado, você tem vários canais e um portfólio com 1 milhão de SKUs. Você vai entender aonde que o mix performa melhor. Às vezes você vai ter um SKU que performa muito bem no físico e no online não vende. Sim. Vai descontinuar o cara. Você fala, toma uma decisão, você quebra uma perna do canal, entendeu? E com os dados que você vai ter que observar qual que é o papel de cada produto, né? Você vai ter produto com papel diferente. Sim.
Tem produto que você vai colocar lá, ele te dá margem nenhuma, mas dane-se, meu negócio vai ser fazer a segunda venda pro cara. Eu preciso trazer essas informações aqui. A gente brinca que é o boi de piranha lá. Então Exato. a gente fala É o famoso. esse é o cara que a gente vai puxar o cara pra comprar aqui. Aí Ótimo. Depois que a gente vai fazer com ele aí, meu filho, trabalho. É aquela Mas coisa, ele puxa. né? É como tornar a aquisição menos tensionada ali, né? Exato. Diminuir essa fricção. Em CRM, quando a gente trabalhava com a Lojas Colombo, né? Que é varejista multicategoria aí do Rio Grande do Sul. Putz, eles têm muito produto. A gente foi observar ao longo de 3 meses os e-mails que mais vendiam, e foram assim pro final do ano, tinha coincidido com o lançamento do iPhone. Os e-mails que mais vendiam eram os e-mails que traziam o iPhone. O iPhone não vendia nada. Nada. É o Mas as pessoas clicavam, desejo de porque, ter um assim, iPhone. E assim, não faz nem sentido. Eu mesmo como consumidor, eu ia falar, pô, não compraria um iPhone aqui. Eu posso comprar e ter um parcelamento de 24 vezes sem juros, por exemplo, na Magalu, né, que consegue me oferecer isso, ou em qualquer outro lugar, ou com um plano, enfim. Mas as pessoas entravam para ver o iPhone e aí seguiam navegando e compravam ali. Não, boa. Muito bom o insight, Livião. Acho que esse é um tema bem quente. Eu acho que, infelizmente, a gente está chegando no final aqui. Dava para ficar mais 1 hora conversando com essas feras aqui que a gente tem na mesa. Vamos às despedidas, né? Primeiro, super obrigado aí, Mel, Ale, Lívio. Vou fazer aí a tradicional aí. Como que a galera te encontra? Vou começar pelo Ale que tá na minha direita aqui, vai. Vamos pela sequência. Só me procurar no LinkedIn, Alexandre Dini, D-I-N-I, Dini sem Z, como é que fica mais fácil para você. Mas me conecta lá, que manda uma mensagem que a gente bate um papo aí de qualquer tema desse de dados, e-commerce, aí você consegue se conectar comigo por lá. Boa. O meu já é mais complexo do que o Ale, mas eles vão deixar aí na descrição, vai ser mais fácil. Mas Melchiora Meira, também me encontram lá no LinkedIn. Eu amo falar de com, acho que a gente tem muita coisa legal aí para trocar. Então, por favor, vamos se conectar. Boa. E para me achar no LinkedIn, Lívio Zanetti, 2 T's ali. E quem puder, siga também a Journey Insights nas redes sociais. Pessoal, vocês me encontram também aí no LinkedIn, Caio Araújo Econ. Difícil o nome, tem também o Instagram, Caio Araújo74, mais fácil ainda de me encontrar. Espero vocês lá. Obrigado de novo, pessoal. Galera que nos assistiu aí até o final, espero que tenham gostado. Procurem depois essas feras aí nas redes, que são realmente aí de altíssimo nível. E não esqueçam de curtir nosso episódio, ligar aí o sininho para a próxima temporada e compartilhar. Valeu, muito obrigado e até a próxima.